Há um instante silencioso em que tudo muda entre duas almas. Um momento em que a mulher deixa de implorar amor e começa a emanar presença. E é nesse instante, quase invisível aos olhos, mas impossível de ignorar ao coração, que o ego masculino sente algo que ele não esperava. A impossibilidade de continuar brincando com a mulher que finalmente se lembrou de quem é. Porque quando uma mulher se reconecta à sua essência, ela não precisa gritar, cobrar ou se explicar. Sua energia se torna um campo vibracional de respeito, e o homem que ainda deseja brincar se assusta com a própria imaturidade. Você já sentiu como se tivesse que provar o seu valor para alguém que parecia sempre um passo atrás emocionalmente? Já se percebeu tentando ser compreendida por alguém que só te enxergava quando era conveniente? Essa dor, a de sentir-se usada como uma distração passageira, não nasce do outro, mas do esquecimento momentâneo da sua própria luz. E quando você volta a habitá-la, algo muda. Não fora. Dentro. É como se a sua alma dissesse: chega de mendigar migalhas de um amor que nunca teve raízes. O comportamento que desperta esse respeito silencioso não é um jogo, nem uma técnica. É um retorno à sua ânima, à imagem simbólica do feminino profundo dentro de si. Quando você para de buscar validação externa e começa a se nutrir do seu próprio centro, a sua presença se torna magnética, inacessível à manipulação. O homem, ao sentir esse campo, não encontra mais espaço para brincar, porque não há mais carência onde antes havia buraco. Há completude. Carl Jung dizia que aquilo a que você resiste persiste, mas aquilo que você aceita transforma. E aceitar a dor de ter sido diminuída, usada ou ignorada, sem se vitimizar, mas com consciência, é o primeiro passo do despertar. Porque o comportamento que faz ele entender que não pode mais brincar com você é o comportamento de quem não está mais tentando provar nada. É o comportamento de quem se tornou inteira, de quem saiu do papel de mulher ferida e entrou no arquétipo da mulher iniciadora, aquela que não precisa punir, mas apenas se retirar. E nesse silêncio, o espelho se quebra. Talvez você tenha encontrado este vídeo agora por uma razão que ainda não entende, mas sua alma entende. Há algo em você que está pedindo para ser visto, respeitado, honrado. Este não é um vídeo sobre vingança ou manipulação. É um portal de lembrança, de elevação, de transmutação emocional. E quando você atravessa esse portal, não é o homem que muda, é você quem muda. E ao mudar, você se torna inatingível para tudo que antes te feria. Há um sussurro no vento, quase inaudível, que atravessa o corpo e atinge a alma. Esse sussurro diz que algo em você está acordando. Se você sente, mesmo que vagamente, o peso de ter buscado amor onde havia vazio, este é o momento de prestar atenção. Porque há uma chama interior que já ouve com clareza. Ela está cansada de mendigar atenção, de pedir carinho, de esperar por gestos que sempre vêm manchados de insegurança. E quando essa chama encontra a coragem de se acender, o que antes era pedido se converte em energia, vibracional, silenciosa, inevitável. Você já se perguntou por que às vezes, mesmo oferecendo o seu melhor, ternura, paciência, entrega, o outro permanece distante, evasivo, sempre um passo atrás de sua vulnerabilidade? Essa pergunta ecoa na psique de muitas mulheres que se doaram demais, não por fraqueza, mas por medo de perder o que julgavam ser amor. A dor de sentir-se usada como consolo temporário, quando o que você buscava era um vínculo sagrado, é uma dor ancestral, mas ela não existe para condenar você. Ela existe para despertar algo. É no vazio deixado por essa falta que sua alma começa a redescobrir sua própria forma. Dentro de você existe a sua ânima, esse núcleo feminino de luz, intuição, sensibilidade ancestral.
E quando ela se ergue, não por insatisfação, mas por reverência à própria essência, algo muda. A presença deixa de ser dependente de reações externas. Sua energia torna-se um campo vibracional que ressoa independência emocional e clareza espiritual. Nesse estado, você não suplica por atenção. Você apenas existe, inteira, íntegra, indomável. E existe uma beleza silenciosa, suave, aterradora, na autossuficiência emocional. O homem que já contextualizou você como refúgio temporário sente, nesse silêncio feminino, a dissolução de um território que ele acreditava seguro. Ele percebe, talvez sem compreender, que a mulher que tinha fragilidade para carregar voltou a si. Tornou-se corpo, mente e espírito alinhados. E nesse deslocar interno, ele encontra algo que não esperava. Uma mulher que não precisa de bons gestos, porque já se basta com sua própria presença. Uma mulher que não clama por segurança, pois aprendeu a ancorar-se onde sempre deveria estar, dentro de si. E é essa mudança profunda, interna, que provoca o despertar dele. Não através de jogos ou técnicas, mas pela reverberação de uma luz que não admite sombras externas. Quando a mulher se conecta com sua dignidade, com sua consciência, com sua alma, o campo de atração se reconfigura. O vínculo que antes era frágil se torna inviolável, não pela dureza, mas pela presença suave, firme, inabalável. Agora, há dentro de você um chamado sutil, um chamado que viaja pelas fibras do ser feminino e atravessa os reinos da psique com uma frequência ancestral. Ele convida você a sair da busca por justificativas e entrar no espaço sagrado da autoaceitação. Não como reação ao que foram as feridas, mas como honra às cicatrizes que te renderam sabedoria, como reverência ao que sobreviveu. Nesse portal, você aprende que não precisa moldar-se para caber no desejo alheio. Você já é forma, fonte, essência. E a transformação começa silenciosa, quase imperceptível no dia a dia. Talvez antes você passasse horas analisando sinais, interpretando palavras, desejando que ele visse a profundidade de tudo que você sentia. Agora, esse hábito se dissolveu. O olhar que antes buscava validação externa se voltou para dentro, no espelho da alma. E ao olhar para dentro você descobriu novamente a vastidão do seu universo. Não há pressa, não há técnica, apenas a reconexão com algo maior. A cada respiração consciente, a cada momento de silêncio interior, a cada escolha de cuidar da sua energia, você fortalece as raízes da sua consciência. Você recupera territórios psíquicos que foram cedidos à insegurança, ao medo, à dúvida, e aos poucos a sua vibração muda, não se impõe, simplesmente se transforma. E quando você manifesta essa vibração, não como protesto, mas como presença, algo profundo se altera no campo relacional. As intenções ocultas, as propostas mornas, os afetos rasos perdem seu dom, não ressoam mais com a sua frequência. Porque você está vibrando em outro comprimento de onda, aquele da dignidade emocional, da autoafirmação calma, da clareza interior. Há uma força ancestral na mulher que habita sua própria sombra e a eleva com consciência. Essa força não está no grito, na demanda, na reclamação. Está no silêncio que magnetiza, no olhar que não busca aprovação, na presença que não exige retorno. É nessa quietude interior que o ego masculino sente algo mudar. Sem perceber, ele se vê sem espaço para brincar, não porque foi coagido, mas porque não encontra resposta. Você, mulher, não se torna árida nem fria. Ao contrário, você resplandece, não se fecha para sentimentos, mas se abre para a sabedoria emocional. Não exige provas, mas exala a verdade. E nessa verdade, você reencontra a reverência por si mesma, a reverência pela sua sombra, pela sua cicatriz,
pela sua luz. E é nessa reverência que o vínculo se redefine ou decai, não por arrogância, mas por integridade, não por castigo, mas por alto amor. Porque quando você se honra, não há como permanecer em algo que não honra sua integridade psíquica. E é aí que o mistério se revela, não como manipulação, mas como presença. O mistério de uma mulher que não vende afeto, que não troca luz por migalhas, que não aceita sombras no lugar de clareza, que não se perde para ser encontrada. Esse comportamento, não calculado, mas consciente, é como um espelho ancestral. Ele reflete no homem o que ele projetou como ideal, mas não valorizou como ser. Ele redireciona para ele a responsabilidade de espelhar a energia que antes você doou sozinha. E diante desse espelho, muitos se assustam, não por crueldade, mas por verem a vastidão que ignoravam, a força que subestimavam, a profundidade que não compreendiam. Porém, este não é um caminho imediato. Ele exige paciência. Paciência com os ecos da dor, paciência com os fantasmas do passado, paciência com o tempo que leva para que a alma se reorganize. Exige compaixão consigo mesma, porque as feridas antigas se reabrem quando a consciência as convoca para a cura. Mas a cada olhar compassivo para sua própria sombra, a ferida se transforma de ferrolho em portal. E desse portal jorra a força silenciosa da individuação. O processo junguiano de tornar-se inteiro, não fragmentado. Você deixa de viver para agradar a expectativas externas e começa a viver para honrar sua alma. Você deixa de buscar aprovação e começa a buscar alinhamento. Você deixa de temer o abandono e começa a reverenciar a si mesma. E quando essa individuação acontece, o campo vibracional se altera radicalmente. Não porque você mudou os outros, mas porque sua presença emana integridade. E a integridade, como pedra no lago da alma, gera ondas, ondas de consciência, de clareza, de reverberação emocional. A vibração se propaga, e nesse novo estado você não é facilmente compreendida por quem não sabe ouvir além da superfície. Por isso, algumas portas se fecham, algumas relações se dissolvem, alguns vínculos desabam, mas não como castigo, como purificação energética, como limpeza do terreno onde cresceria um novo jardim, mais fértil, mais consciente, mais sagrado. E esse jardim, mulher, é seu espaço de cura, de crescimento, de amor consciente. Não um espaço de culpa, de tristeza, de espera, mas um espaço de reverência, de presença, de comunhão com sua própria alma. E quando você caminha por esse jardim interior, você sente algo mudar profundamente. A dor da invisibilidade se transforma em reverência silenciosa. A sensação de ser usada se converte em honra por sua própria essência. A vulnerabilidade se alinha à força ancestral do feminino. Você aprende a dançar com suas sombras, não para escondê-las, mas para integrá-las, para acolhê-las com compaixão, para escutá-las com ternura, para transformá-las com consciência. E nesse movimento você reconstrói sua identidade emocional, não fragmentada, não dependente, não moldada pelo outro, mas inteira, completa, viva. E ao reconstruir sua identidade, a mulher que surge não busca demonstrar valor. Ela se sustenta no valor inerente de quem jamais deixou de existir, mesmo quando foi ignorada, mesmo quando foi diminuída, mesmo quando foi chamada para mendigar o que já lhe pertencia por direito, sua própria dignidade emocional. E é essa mulher que, com sua presença vibracional, redefine o campo relacional. Não mais como tentativa, não mais como desejo de pertencer, mas como expressão natural da própria alma. E o homem que se aproxima, se ele estiver disposto, se aproxima de um espaço sagrado, não de jogo. Ele se aproxima de um ser que pulsa, que sente, que vibra e que, sobretudo, se ama.
Essa é a alquimia. A alquimia emocional que não se aprende em livros de autoajuda barata, que não se compra com técnicas, que não se ativa com promessas falsas, que só desperta quando a mulher decide se honrar, quando ela decide se tornar inteira, quando ela decide ser seu próprio santuário. E nesse santuário, feito de consciência, sombra, luz, cicatrizes e renascimento, o comportamento que faz ele entender que não pode brincar com você emerge como consequência natural. Não como arma, não como estratégia, mas como expressão autêntica da sua essência. E a beleza desse processo é que ele não demanda que você lute contra nada. Ele não exige que você negue quem foi. Exige que você escute quem é, que você honre sua jornada, que você se permita renascer. E, sobretudo, que você se eleve com calma, com presença, com poder interior. Quando você alcança esse estado, um estado de harmonização interna e integridade psíquica, começa a existir uma linha invisível no campo relacional. Uma linha de respeito, de reverência, de clareza, e ela delimita o que pode, o que merece, o que honra. E tudo que estiver fora dessa linha perde significado, porque você não mais tenta ser vista. Você já é visível, não aos olhos do outro, mas aos olhos da sua alma. Você não mais tenta ser amada. Você já foi amada pela sua própria essência. Você não mais tenta se provar. Você já se provou, na coragem de se reconstruir, na paciência de se curar, na sabedoria de se acolher. E esse é o portal que convido você a atravessar. Um portal de autoconhecimento, de empoderamento interno, de reconexão espiritual. Um portal onde a dor se torna mestra, a dor se torna guia, a dor se torna catalisadora de transformação. Porque, no fim, o que faz um homem recuar diante de você não é o seu argumento, nem o seu valor, nem o seu esforço, é a sua presença. Densa como terra fértil, tranquila como lago profundo, firme como alicerce ancestral. E essa presença, mulher, é a semente de algo maior. O florescer da sua consciência, o despertar da sua dignidade, a reconstrução da sua alma. A jornada começa dentro, a revolução externa. E ao caminhar por esse caminho de sombra e luz, de dor e cura, de silêncio e presença, você perceberá que ele não brinca mais. Porque o jogo que existia deixou de fazer sentido, porque você já vive no campo da alma. E nesse campo não há espaço para superficialidade. E é nesse campo sagrado que reside sua força real, que reside seu valor, que reside seu poder, que reside você. E agora que você chegou até aqui, não apenas ouvindo, mas sentindo, talvez consiga perceber que o que parecia ser sobre ele, na verdade, sempre foi sobre você, sobre sua alma pedindo resgate, sobre sua energia implorando por presença, sobre sua essência feminina, essa que pulsa como o sopro de uma deusa antiga, querendo ser reconhecida não como função, mas como existência sagrada. O comportamento que faz ele entender que não pode brincar com você é o mesmo que faz o universo inteiro começar a te tratar com reverência, porque você voltou a se tratar assim. Tudo o que foi dito até agora não é uma fórmula, nem um atalho. É um caminho, um retorno, uma travessia entre a sombra e a luz, entre a ferida e a consciência, entre o desejo de ser amada e a decisão de se amar primeiro. Quando você encarna essa verdade, algo muda na sua vibração, e os jogos se desfazem. As máscaras caem. O que não tem profundidade não permanece. O que não tem alma não sustenta, porque sua presença se tornou um filtro natural de tudo que não vibra na mesma frequência da sua cura. Talvez doa, sim, a abandonar o padrão de se fazer pequena para ser aceita. Talvez exista luto em abrir mão do personagem que se adaptava ao ego masculino para não perder o vínculo. Mas lembre-se, um vínculo que exige a sua desconexão consigo mesma não é amor. É prisão simbólica.
E Jung nos ensinou que o processo de individuação é solitário, mas libertador. Quando você escolhe caminhar para dentro, o mundo externo começa a se reorganizar ao redor da sua nova vibração. É nesse ponto que você se torna perigosa para tudo que é raso e curadora para tudo que é profundo, porque seu campo deixa de ser campo de conquista e se transforma em templo, um espaço onde só entra quem honra, quem reconhece, quem está pronto para também se despir das próprias sombras. E nesse espaço não há mais jogos, só presença. Não há mais brincadeiras emocionais, só consciência. Não há mais insegurança, só verdade. Então eu te deixo com uma pergunta que não quer resposta rápida, mas silêncio interior. Que parte de você ainda acredita que precisa ser diminuída para ser amada? Leve isso com você. Reflita. Sinta. Deixe essa pergunta te atravessar até que a resposta não venha da mente, mas da alma. E se este conteúdo tocou você de alguma forma, curta, comente e compartilhe com outras mulheres que também estão despertando. Inscreva-se neste canal se quiser continuar essa jornada de cura, consciência e transformação, porque este não é apenas um vídeo, é um chamado, e você atendeu.